tudo bem? A gente tem conversado sobre a parábola de Mateus capítulo 13, tentando buscar no nosso coração reconhecer que terreno somos ou que terreno temos sido diante da semeadura do nosso Senhor. Nós já conversamos que o problema não está na semente, a semente é poderosa, o Evangelho é o poder de Deus. O problema não está no semeador, o semeador é o próprio Jesus Cristo, hoje na pessoa do Espírito Santo, falando e tentando conduzir o nosso coração com a sua voz, com a sua atuação. Mas por vezes o problema somos nós, por vezes deixamos a palavra apartada do nosso coração, por vezes deixamos que alguns problemas da vida ou o nosso foco de vida não permite que o Evangelho crie raiz no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre os versos 7 e 22, que diz assim, Mateus capítulo 13, verso 7 e verso 22 dizem assim: outra parte caiu entre os espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Aqui eu gostaria de começar com o problema que Jesus aponta. Qual é o problema da semente que cai entre os espinhos? Os espinhos crescem e a tornam infrutífera. Não sei se para você isso é uma preocupação, mas para o Senhor Jesus isso é uma preocupação muito clara. Em Lucas capítulo 13, Jesus conta uma parábola de uma figueira plantada no meio de uma terra, em que o dono da figueira pede para que a figueira que não dá fruto seja cortada. Ao que o administrador, aquele que é o cuidador da terra, pede para que ainda houvesse um prazo de 1 ano para que aquela figueira desse frutos. Mas, de toda forma, após o prazo de 1 ano, se ela continuasse a não dar frutos, aquela figueira seria cortada. Para Deus é importante que demos frutos. Afinal, Jesus diz que quando nós nos arrependemos, quando nós conhecemos a sua graça, conhecemos o seu amor, nós nascemos de novo, de uma nova natureza, não mais da carne, mas do Espírito. Jesus é apresentado assim pelo evangelista João, quando João diz que aqueles que creram têm o poder de serem chamados filhos de Deus, não nascidos da carne, nem da vontade humana, mas de Deus. Assim também Jesus diz para Nicodemos que importa que a gente nasça de novo, nasça para uma nova natureza, para uma natureza espiritual. É por isso que as palavras fruto em João 15, a palavra fruto aqui nesse capítulo, é a mesma palavra de fruto do Espírito que Paulo usa em Gálatas capítulo 5. Quando Jesus está nos chamando a frutificar, Jesus está nos chamando não a encher a igreja de gente, a colocar a gente para dentro, como se a gente tivesse que produzir para Ele, ou que Ele esperasse que a gente levasse somente gente. Mas o que Jesus está falando é: deem fruto novo na sua vida, tenha mais amor, tenha mais alegria, tenha mais longanimidade, benignidade, enfim, os frutos do Espírito que Paulo enumera. Há uma essência, há uma naturalidade em nós. Aqui nós estamos com novos frutos, onde havia ódio, há amor, onde havia tristeza, onde havia rancor e mágoa, há alegria, onde havia devassidão, onde havia falta de controle, há domínio próprio. Isso é importante para o Senhor Jesus. É por isso que Jesus fala nessa avaliação que se a semente tem caído entre os espinhos, significa que você não tem frutificado no Espírito, não tem nascido novos frutos espirituais na tua vida. Então, essa é a avaliação de hoje. Novos frutos têm surgido na sua vida? Se não, o que pode impedir? Jesus fala que essa semente ela cai entre os espinhos. E o autor aos Hebreus usa de uma imagem no capítulo 6 de gente que provou do Evangelho, gente que comeu do Evangelho, literalmente absorveu o Evangelho, vivenciou o Evangelho, mas se afastou do Evangelho. E ele diz que essas pessoas acabam se tornando incapazes de se arrepender novamente, porque uma terra que produz espinhos e ervas daninhas não serve para nada.
Então nós temos que tomar um cuidado, porque é uma característica que o próprio Senhor Jesus diz dos espinhos aqui. Os espinhos crescem. Então, o problema não está somente nos espinhos em si, ou a semente que caiu entre os espinhos, mas o problema está na característica desses espinhos, que eles crescem, eles inutilizam a terra. É por isso que o Senhor Jesus nos chama a nos perguntar hoje, onde o Evangelho pousou na sua vida? Será que o Evangelho pousou somente na superfície dos espinhos, não conseguiu tocar o solo, não conseguiu criar raiz na sua vida? Ao passo que você vê a vida pelo Evangelho, você vê cada situação da sua vida, cada desejo, cada sonho da sua vida através do Evangelho. O Evangelho é a linha ou é a forma em que você consegue tomar as decisões da sua vida. E o que são esses espinhos? Jesus define esses espinhos para que a gente conseguisse avaliar a nossa vida. Ele diz que os espinhos, no verso 22, são as preocupações do mundo e a sedução da riqueza. As preocupações do mundo, a ilusão do mundo. Eu definiria e gostaria de usar o verso 23 de Romanos 14, onde Paulo diz que nada do que é decidido sem fé, ou aquilo que é decidido sem fé, é pecado. Ou seja, diante daquilo que o mundo nos oferece, ou diante dos problemas do mundo, as decisões que tomamos sem fé, sem considerar o Evangelho, sem considerar a vontade do Senhor, sem considerar os desejos de Deus para a nossa vida, são pecados. Sejam os valores morais, sejam as decisões familiares, sejam as decisões de trabalho, todas as decisões que tomamos sem fé, sem considerar o nosso tempo de serviço, sem considerar o tempo em que teremos com o Senhor, sem considerar se estamos ferindo ou não um princípio bíblico, um princípio que o Senhor Jesus enumera para a nossa vida, elege para a nossa vida, nós estamos agindo sem fé e nós estamos pecando contra o Senhor, nós estamos deixando que os espinhos cresçam na nossa vida. Jesus fala também que esses espinhos são as seduções da riqueza, e eu gostaria aqui de usar a imagem do jovem rico. Jesus encontra esse jovem e o jovem pergunta como pode alcançar a vida eterna. E Jesus diz que ele deveria cumprir os mandamentos. E assim diz o jovem com muita alegria que ele ele estava cumprindo os mandamentos. E ele diz, olha, mas o que me falta? O Senhor Jesus diz, vai e vende tudo e me segue, que assim você alcança o reino. E o jovem rico se entristece por ter que deixar as suas riquezas. Talvez na sua vida haja algo que o Senhor peça, ou haja algo que te entristece ao ser deixado por amor ao Evangelho. Seja o seu tempo de produção no trabalho, seja um relacionamento, seja um momento de descanso, um momento de lazer, mas há uma tristeza ao você ter que deixar para pertencer a um grupo de comunhão, para participar da EBD, para participar dos cultos, para conseguir estudar mais e ser mais útil na casa do Senhor, para ir para um seminário ou para fazer algum curso que possa te levar a uma edificação maior, algo que te entristeça. O jovem rico se entristece ao ter que deixar suas riquezas, talvez sejam mesmo os seus ganhos, os seus benefícios, mas algo que tem crescido diante do Evangelho. É tempo da gente conseguir avaliar o nosso coração para saber se temos deixado os espinhos crescerem e saber se eles têm sufocado a semente do Evangelho que caiu na nossa terra. É tempo da gente avaliar se nós temos permitido que as preocupações ou as ilusões desse mundo tenham feito que a gente decida sem fé, que a gente escolha sem fé, sem contabilizar a vontade do Senhor para a nossa vida. O Senhor Jesus nos chama a ser terreno fértil, que frutifica a 30, 60, a 100 por 1. É natural daquele que é nascido do Espírito frutificar. Então, se você não tem frutificado, se você não percebe que o seu amor às pessoas, que o seu amor ao Evangelho, seu amor à palavra, seu apego à palavra tem crescido, então há algo errado na sua vida. Algo tem crescido, tem sufocado a semente do Evangelho no teu coração. Que você permita que o Espírito Santo te guie e te dê uma nova compreensão da vida, para que você não seja iludido pelo mundo, nem seja apaixonado pelas suas riquezas. Porque bem diz o Senhor Jesus, que é impossível nós servirmos a dois senhores, ou servirmos ao Senhor, ou servirmos a Mamon. Que Deus te abençoe na busca de ser um terreno frutífero. Em nome de Jesus.